Pádua. Acho que isso também já é tranquilo de entender, né? Agora, surge então um grande problema. No nosso mundo, como reconstruir a ciência simbólica? Bom, temos os fundamentos da ciência simbólica, sem dúvida, e podemos, a partir disso, usando alguns textos complementares que eu vou mostrar agora, reconstruir o início da ciência simbólica, que só será concluído mais posteriormente, dado que o assunto é muito extenso. Uma introdução sobre a ciência simbólica, que nós já comentamos aqui, é o livro do Lavelle, da Dialética do Mundo Sensível. E nesse livro, dando uma pequena introdução para o que a gente vai começar agora, Lavelle foca muito na natureza do movimento. Compreendamos que o movimento ele é uma união entre o conceito de espaço e de tempo. Poderíamos dizer ainda que todo símbolo é uma união do conceito de espaço e tempo. E sendo todo símbolo uma união do conceito de espaço e tempo, esse que é o que nós poderíamos chamar de síntese do mundo sensível, né? Espaço e tempo como síntese do mundo sensível, uma das naturezas essenciais do símbolo é essa questão do movimento. Outra natureza essencial do símbolo é a sua matéria constitutiva. A matéria, segundo Aristóteles, se divide em 4 estruturas principais, que são o fogo, a água, a terra e o ar. Que não confundam isso com uma estrutura química. Não é uma estrutura química, até porque eles não tinham nem um pouco o conceito químico de ar. Na verdade, são formas experienciais, não são descrições químicas, porque isso daí não passava pelo espírito da época. Então, nós temos 2 princípios do simbolismo. O princípio do movimento e o princípio estático. O princípio estático são os materiais. O princípio do movimento são os planetas, que nós temos usado frequentemente aqui. De 2 formas, o movimento pode se manifestar. Ou no espaço, como movimento mecânico, ou na luz, como um movimento estático. Afinal, poderíamos descrever a cor como um movimento estático. E é assim que os antigos captavam esse conceito de cor, colocando as cores primárias entre o azul, vermelho e verde. As 3 cores mais antigas que nós temos, que definiam como cores fundamentais, colocam realmente o vermelho, o azul como ciano, e o verde como... Gente, qual que é o nome? Eu aprendi que era magenta, no vermelho e o amarelo. Essa descrição ela é posterior por causa da pintura, né? Isso daí é uma descrição pictória. Sem dúvida, na pintura, essa daí é a característica. Mas isso é muito interessante porque essa tríade, depois ela vai ser corroborada pelo Maxwell. Maxwell, né, o cara da luz, do espectro eletromagnético, que ele vai fazer assim, que eu não vou conseguir dar as especificidades físicas, mas que ele vai criar lá o triângulo das distâncias de cor
E o triângulo mais perfeito é esse do verde. Legal. E isso daí é muito, muito conhecido. Assim, tipo, antigamente também era o verde. O amarelo, ele é utilizado mais para pintura, como tipo assim, as cores essenciais que você precisa ter para fazer todas as outras cores. É uma definição de cores primárias também, mas não é a mesma, não é pelo mesmo ponto de vista. Então, de que forma, agora falamos de uma coisa muito interessante, de que forma as cores, elas se manifestam como um movimento estático? Bom, pegamos, por exemplo, o vermelho. O vermelho, ele é essencialmente expansivo. Já o azul, ele é essencialmente introspectivo. E o verde é essencialmente neutro. Ele pode tanto, você pode imaginar o verde pulsante da selva como o verde acalentador de um jardim. Mas o vermelho e o azul são extremos. Olha como é interessante. Ou seja, as cores propõem um movimento. Um amigo meu que é pintor disse uma vez o seguinte, que estava conversando com ele e dizia assim, olha, eu acho que todas as artes, elas se manifestam no tempo, menos a pintura. E eu falei assim, eu acho que a essência da arte é um movimento e a pintura é uma arte de segundo plano. Aí ele morreu de rir, né, e falou assim, não, mas na verdade, a pintura, ela tem movimento. E na oportunidade que a gente teve, ele não conseguiu me explicar exatamente qual era o fundamento metafísico disso. Mas realmente, quando ele me mostrou ali a forma de interpretação, eu consegui ver que tinha algum movimento. Mas eu também não fazia a mínima ideia por quê. Como é que uma coisa estática tinha movimento. E é isso, e é por isso, porque as cores são movimentos estáticos. E é muito interessante, porque existe um conceito de Goethe que ele fala que é da esfera de cores. Ou seja, se o vermelho ele é mais forte, ele é mais expansivo, ele vai em direção ao exterior. E o azul é mais introvertido. E o verde ele é no meio. Ou seja, existe uma espacialidade nas cores. E na transição entre as cores existe uma movimentação. Na mera cor também existe uma movimentação. Ou seja, o espaço, ou melhor, o movimento, ele se manifesta dessas duas formas. Ou na forma luminosa, ou na forma mecânica. E é assim que a gente categoriza e apreende o simbolismo dos planetas. Eu gostaria de trazer aqui esse texto do Paracelso, né, que é o Cellum Philosophorum, vocês vão achar na internet. E o Paracelso é um sujeito interessante, que apesar de ele ser um alquimista e tudo mais, a alquimia tem esse valor de que ela preservou certos fundamentos da cosmologia tradicional que são muito úteis para a gente recuperar essas distinções que a maioria dos autores deixava como óbvia e, portanto, não tratou muito disso. Foram os alquimistas que deixaram a maior parte desses elementos aqui, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre os planetas é que vocês pesquisem aí no YouTube, tem uma coisa muito legal que é The Dance of the Planets. São uns vídeos muito curtinhos
que mostram o movimento dos planetas em relação à Terra. Aqueles movimentos retrógrados e circulares dos planetas que são muito bonitos, sabe? E até são coisas tão interessantes que, por exemplo, Vênus a gente associa com um caráter amoroso, com um caráter afável, né? E Galileu Galilei depois descreve, ele é o primeiro a descrever, mas eu tenho certeza que os antigos sabiam disso, que se eu não me engano, é de 5 em 5 anos, Vênus forma uma flor ao redor da Terra. O movimento de Vênus é como se fosse uma rosa ao redor da Terra. Então, assim, é uma coisa muito bonita, essas impressões. E existe esse canal no YouTube, eu não vou saber o nome dele, mas que fez um esquema de cada um dos movimentos que é muito legal. Também vale a pena vocês olharem para o céu, por exemplo, ver que Marte é um pouquinho mais vermelho, que Júpiter é mais proeminente e vivo. Por aí vai. Se a gente... Eu gostaria de dar uma interpretação sobre cada um dos movimentos aqui. Basicamente assim. Mercúrio, ele tem um movimento acelerado. E é interessante porque ele não é tão retrógrado quanto os outros. Ou seja, ele é direto e rápido, sabe? E por isso que associaram sempre ele com a razão e até com os ladrões e com os mensageiros, por exemplo. E muito mais do que uma metáfora, nesse caso, Mercúrio aqui ele é utilizado realmente como uma forma de se falar desse elemento essencial que existe em todo o mundo sublunar, como nós falaríamos na cosmologia antiga, né? Também se fala em Mercúrio a luz dele ser meio fria, né? Tem a natureza de coagular os objetos. Ele transforma, ele como se fosse congela os objetos na sua versão estanque. Isso é característico da razão científica, por exemplo. Por isso que Mercúrio é muito associado a ela. Esse movimento, isso também é característico, por exemplo, da avareza, que Mercúrio tem um elemento essencial na avareza. Então, esses elementos superlunares, eles são muito úteis para a gente fazer uma análise dos objetos, principalmente para a gente fazer uma dissecação desses símbolos. Assim, a gente consegue dissecar todos os símbolos através disso. E aí fazer utilizar uma linguagem em comum para a gente falar sobre esses símbolos. Eu acho que essa é a grande qualidade da interpretação planetária, sabe? Opa, pode falar.